Paz de Cristo a todos. Mais uma vez eu trago a palavra do Senhor e nós iremos falar sobre santidade na presença do Senhor. Como viver uma vida santa na presença do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, sujeitando a ordenança do Senhor para nós alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Quero ler em Tiago, no capítulo 4, e o versículo 7 que diz assim a palavra do Senhor Deus: sujeitai vós, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ano, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em planto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor Deus, ele nos fez um povo seu, escolhido, zeloso de boas obras, desde quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. O Senhor Deus, ele nos escolheu para ser um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E a palavra do Senhor Deus, ela está dizendo, aqui em Tiago, capítulo 4, e o versículo 7, sujeitai vós, pois, a Deus, sujeitai, obedecer ao Senhor, estar de mãos levantadas ao céu, humilhando-o diante das potentes mãos do Senhor, obedecendo aos mandamentos do Senhor Deus, resistindo o diabo e ele vai fugir de nós. Santificamos a nossa vida diante do Senhor. A palavra de Deus deixa bem claro que aquele que quer ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Se nós queremos alcançar uma vida de santidade ao Senhor, nós temos que sujeitar, nós temos que se humilhar aos pés do Senhor. Nós temos que negar nós mesmos, como Jesus disse, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que negar os nossos desejos, as nossas paixões carnais deste mundo, porque o nosso corpo, como diz a palavra do Senhor, não habita bem algum, a não ser mal, porque quando nós queremos fazer o que é certo, o mal já está presente, e muitas vezes e vice-versa ao contrário, muitas vezes o que nós não queremos fazer, acaba fazendo, mas Jesus disse, sujeitai vós perante a minha face, humilhai, levantai a mão ao céu, dobrai os joelhos, confessai, abri os vossos corações, reconciliai com o Senhor, pedi ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, reconciliando na presença do Senhor. Aí sim você vai estar, como diz a palavra do Senhor, resistindo o diabo e ele vai fugir de vós. Neste mundo atual presente que estamos vivendo, o inimigo ele tem agido de uma forma muito sagaz, de uma forma muito traiçoeira, e muitas vezes a gente perdemos esta comunhão com o Senhor, porque muitas vezes nós queremos participar das coisas deste mundo, que é o mundo pré-moderno, um modernismo, as coisas são muito modernas, muito avançadas, muita tecnologia, muitos ídolos, muitos deuses deste século têm cegado o entendimento dos tais para não conhecer a verdade. E uma palavrinha muito perigosa é aquela que diz, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque Jesus disse, se nós guardar todos os mandamentos, mas se tropeçar nenhum só tio, da palavra do Senhor somos culpados de todos. E Jesus está dizendo, chegai vós a Deus, e ele chegará a vós. Chegai vós a Deus, e ele chegará a vós. Quer dizer, nós devemos se humilhar perante o Senhor em oração, clamar ao Senhor, e através de nós orar, clamar, buscar o Senhor, nós se aproximamos com esta intimidade com Deus e espiritual. Há uma conexão com o Senhor. Chegai vós a Deus e ele chegará a vós. Limpai vós, como diz a palavra do Senhor Deus, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ano
purificai o vosso coração. Nós temos que se esforçar, nós temos que ter ânimo, nós temos que ter vigor na presença do Senhor, nós temos que desejar esta santidade, esta pureza com o Senhor, porque Jesus disse: eu sou santo, importa que me adore em santidade. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque é onde eu estou, o céu, a glória eterna é o lugar santo. O Senhor é santo. E para habitar na casa do Senhor, para estar morando no céu com o Senhor, temos que ter santidade, temos que limpar de todas as impurezas, temos que deixar a mentira, temos que deixar as piadinhas mundanas aí fora. É tantas coisas que o diabo lança, temos que deixar as chocarrices. O diabo, ele é um palhaço, a vida dele é fazer palhaçada, e muitas vezes as pessoas acham graça da palhaçada, da mentira, do diabo, e ainda aposta nas redes sociais as mentiras e as palhaçadas do Satanás. Jesus está dizendo: limpai vós dessas imundícias, limpai vós da impureza, do adultério, da fornicação, da prostituição, limpai vós de todas essas imundícias, chegai vós perante mim, humilhai, sujeitai vós perante mim, de duplo ânimo, resistindo o diabo e ele vai fugir de vós. Então nós temos que se limpar o nosso coração, santificar a nossa mente, o nosso pensamento, buscando ao Senhor em palavra, em oração, em jejum, aquebrantando o nosso coração de duplo ânimo na presença do Senhor. Tantas idolatrias, muitas vezes a pessoa adora, glorifica, exalta, adora o Senhor de boca, mas o seu coração está distante, muitas vezes canta, prega, como diz o Senhor, que muitos naquele dia vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, cantei, louvei, exaltei, orei por revelação. Jesus vai dizer: apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno, por praticar as iniquidades. E a iniquidade hoje em dia está presente no coração de muita gente, muita idolatria nos seus corações, adorando muitas vezes o homem, adorando muitas vezes o seu ego, adorando muitas vezes sua posição, seu status, adorando até a si mesmo, se achando muito mais superior do que os outros, e muitas vezes o seu orgulho fala tanto que, como aconteceu com Satanás, quando ele quis soberbecer, engrandecer e subir até os altos topos do céu e ser mais do que Deus, e Deus derrubou de lá. Mas se nós queremos uma santidade com Deus, queremos fugir do fogo do inferno, queremos escapar da condenação do fogo do inferno, temos que fazer como diz a palavra do Senhor: sujeitai vós ao Senhor, limpai o vosso coração, limpai a sua vida, sede santo na presença do Senhor. Nós somos hoje um sacrifício vivo ao Senhor, e esse sacrifício vivo ao Senhor não pode ter mancha alguma na nossa vida. Nós temos que se cuidar, porque o diabo, ele é terrível, ele é sagaz, ele é enganador, mas a Bíblia diz que quando nós resistimos o diabo, ele foge de nós. Veja o que diz a palavra do Senhor: chegai vós a Deus e ele chegar a vós, limpai vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo nos purifica o coração. Senti as vossas misérias e limpai e chorai, convertei-vos ao Senhor, o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Bendito seja o nome do Senhor. Senti as suas misérias, senti a necessidade de humilhar perante o Senhor, é falar para o Senhor: Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou, meu Deus, meu Pai, tem de misericórdia de mim. Sem o Senhor eu não sou nada, Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos, faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu agir. Senhor, meu Deus, as minhas misérias, os meus pecados está me deixando isso engasturado, eu estou sentindo nojo das minhas misérias, dos meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas misérias, aquela alegria, aquele prazer na carne, que muitas vezes muitos têm. Converta este prazer, essa alegria na carne, sentindo estas misérias, chorando na presença do Senhor, reconhecendo, como diz a palavra do Senhor Deus, que muitos, que a nossa vida é como sepulcro encaiado, muitas vezes está por fora bonitinho, mas por dentro há uma podridão. Então nós temos que reconhecer, como diz a palavra: sente as vossas misérias, lamentai ao Senhor, chorai, convertei-se o seu riso em planto e o vosso gozo em tristeza. Bendito seja o nome do Senhor. Humilhai vós perante o Senhor, e aí sim o Senhor Deus
vos exaltará. Imagina naquele grande dia, você passou por tantas provações, por tantas lutas nesta terra, negou a si mesmo, resistiu o diabo e ele fugiu de vós, santificou a sua vida na presença do Senhor, deixou todas as imundícias, todas as podridões deste mundo, porque o mundo gera uma podridão muito grande, há um mundo terrível aí fora, Sodoma e Gomorra está presente, Babilônia está presente, há um mundo de orgia, há um mundo corrompido, há um mundo cheio de tanta podridão, tanta injustiça acontecendo neste mundo. Nós vemos que nesses últimos dias, os sinais de Cristo demonstram que ele está voltando. Então é por isso que Deus está dizendo: prepara-te, ó povo do Senhor, para encontrar com o Senhor, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, porque o retorno do Senhor está chegando. Jesus está retornando para levar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É por isso que devemos nos humilhar, sujeitar, chegar diante do Senhor, de duplo coração, de duplo ânimo, pedindo ao Senhor a misericórdia e a graça e o perdão, e Ele nos perdoará, Ele nos limpará, Ele nos purificará de todo o pecado, porque sabemos que a amizade com este mundo constitui inimigo de Deus. Imagina você ser inimigo de Deus por causa dos prazeres e os desejos da carne. Jesus disse que os frutos da carne são lascívia, porfia, são idolatria, feitiçaria. Os frutos da carne são bebedice, são mentiras, são piadas. Os frutos da carne são idolatria. Os frutos da carne são adultério e vários tipos de frutos que a carne produz, que a Bíblia mesmo deixa claro que esses frutos da carne, ele gera morte para a vida da pessoa. Os frutos da carne, ele gera adultério. Os frutos da carne gera contenda, gera guerra. Os frutos da carne gera discórdia, gera separações de família. Os frutos da carne gera, muitas vezes, na vida da pessoa, até mesmo descontamento de viver. O fruto da carne gera tristeza, angústia, perplexidade, frustrações e lamentações. O fruto da carne gera tudo isso, mas o fruto do Espírito Santo de Deus, ele gera em nós amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, graça, virtude, esperança, fé, saúde, poder, conhecimento, intimidade com Deus. Revela para nós o caminho que é Jesus, a verdade e a vida, que leva ao céu. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva ao céu. Esses são os frutos do Senhor: mansidão, temperança, paz, caridade, bondade, gentileza, amor ao próximo, verdade pura. É o que eu estou dizendo para você nesta tarde. Que Jesus lhe abençoe e conceda a vós, mais ainda, cada dia mais, esta palavra, que ela seja revelada em seu coração, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Como diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos ao Senhor. Perante a presença do Senhor, dobrai o seu joelho e dizer: Pai, aqui estou, me perdoa, me lava, me purifica no teu sangue e me faça filho herdeiro da tua promessa e habita em mim, ó Senhor, pelo teu Espírito Santo, porque eu creio na promessa da vida eterna no Senhor, porque o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, nesta tarde, eu deixo essa palavra a vocês nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ainda na tua vida. Como vencer as tentações? Sujeitai-vos ao Senhor. De duplo amo, limpai o seu vosso coração. Limpai as suas mãos manchadas de sangue inocente. Purificai, perdi o Senhor perdão dos seus pecados e santificai ao Senhor. E aí sim, você vai estar vencendo toda a guerra e o diabo, como diz a palavra do Senhor, fugirá de vós, do seu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus fale cada dia mais no teu coração. Receba essa palavra do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.